a reconexão cósmica. Nessa jornada, a jornada de número 14, porque são 33 propostas interconectadas e, ao mesmo tempo, individuais, parecidas e, ao mesmo tempo, complementares e diferentes. Então, dentro desse cenário que ainda está em construção, nós estamos revisando os nossos materiais e organizando para que toda a estrutura ela se interconecte, nós possamos construir uma muito profunda sintonia com a consciência crística. 33 é o número do mestre. 33 é também uma senha importante, que é o número de vértebras da nossa coluna. Então, nós temos a nossa coluna física e temos também a coluna espiritual. Porque cada experiência no físico tem um desdobramento espiritual. São escalas dentro da evolução do ser. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos o código TPMC, que é o nosso tema de hoje. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a transição pessoal e a missão coletiva. E essa transição pessoal, ela também é a experiência de um tecido, de uma malha cósmica. O tecido primordial, multidimensional da consciência é a malha cósmica. O TPMC seria isso. Seria um código, uma informação muito profunda que nós, em muitas encarnações, em muitos níveis de consciência, em muitos planos habitados simultâneos, nós temos dentro desse emaranhado de informações a possibilidade de uma conexão muito profunda e o desdobrar de uma contribuição no coletivo que realmente pode fazer diferença se tivermos mais consciência. Então, dentro dessa informação, desse grande código do TPMC, nós temos a informação da nossa origem estelar, da nossa assinatura energética, da nossa missão primordial. A geometria interna que manifestamos, que nos representa, e para cada um pode ser diferente. Como eu disse, elas são complementares, mas são individuais também. Os dons e as capacidades, eles se manifestam a partir dessa conexão, a partir dessa comunicação. O caminho ascensional, ele vai se fazer a partir dessas comunicações. E a conexão com a consciência crística, ela literalmente aflora desse contato. Nós realmente aprendemos a identificar com mais serenidade que somos herdeiros do Criador. E quando estamos nesse cenário, entendemos que essa comunicação ela é formada por códigos de origem, por geometrias, por várias informações, a nossa missão individual e coletiva. Todo esse cenário, ele é uma oportunidade, é um convite de evolução. E quando nós vamos evoluindo dentro desse cenário, nós vamos conhecendo, então, pelo menos 5 níveis de consciência crística. Eles são também veículos de comunicação multidimensionais, que vão nos oportunizando, corpos de luz, que vão nos oportunizando acessar novos níveis de expansão de consciência. E esses novos níveis, eles nos trazem especificamente, no primeiro momento, a consciência do coração sagrado, o Timon, o templo do mestre interno. Nele nós experimentamos o amor compassivo, a empatia profunda, sem exageros,
o perdão, a compreensão do propósito de cada experiência, sem exageros, onde você não se coloca mais como um sofredor, mas como responsável ou corresponsável dentro de cada ciclo, dentro de cada etapa vivenciada. Nós trabalhamos a compreensão do acolhimento da nossa sombra, dos nossos estágios de conexão e de experiência. A presença amorosa, ela está claramente manifesta neste nível. Esse é o primeiro, né? Então, a consciência do coração é o primeiro. O segundo é a consciência da unidade. Quando eu começo a compreender que eu e a humanidade, nós não estamos separados. Que o TPMC, que é esse tecido, ele não é individual. A conexão é individual, mas a malha é coletiva. Então, nós estamos emaranhados e compartilhando nesse tecido. E essa é a teia da vida. Ela é interdependência, não só dos nossos irmãos que estão encarnados ao nosso redor, mas dos outros irmãos que estão em outros níveis de consciência, como outros planos habitados, que já estão mais avançados em alguns aspectos importantes para nós, como a mente lúcida, né? A consciência empreendedora, o posicionamento forte, né? Então, dentro deste cenário criativo, evolutivo, nós vamos manifestando mais e mais consciência. E mais, estabelecemos novos padrões. Temos a capacidade e também a oportunidade de renovar os parâmetros com os quais nós olhamos para a nossa realidade. O óculos, a lente que usamos, pode mudar a partir do momento em que nós entendemos que tudo é a harmonia falando. A harmonia universal, ela é a consciência da unidade. Tudo caminha para a ordem. Tudo caminha para a harmonia. E a dissolução da separação, que é a compreensão de que eu não estou separado desse cenário gigantesco que se estabelece ao meu redor, nesta e em outras vidas paralelas. Olá, Eleni, bem-vinda. Então, quando nós compreendemos esse cenário amplo, nós vamos dissolvendo a sensação que nós temos de que nós não somos essa unidade cocriativa, essa unidade capaz de gerar e transformar a sua vida, gerar mais oportunidades, criar mais vida. É algo extraordinário, uma capacidade extraordinária que somente a consciência da unidade nos traz. Compreender que o nós, ele está acima do eu. Aqui, quando eu começo a compreender a consciência da unidade, eu começo a entender que toda transformação, e aí a transformação, ela está na ação. Agora, se você estiver na inércia, você também contribui para o teu coletivo. E, às vezes, essa contribuição é para trazer mais dúvidas e mais medos para quem está ao redor, em torno de você, olhando para você como símbolo. Então, há um lugar muito importante para essa consciência. Quando nós entendemos quem somos, eu digo que nós já não temos mais o direito de ficar muito tempo triste. Porque, na verdade, a gente começa a pensar, poxa, as pessoas que eu amo vão acessar a minha tristeza. As pessoas que eu amo vão sentir o peso do meu coração. E aí, o que você faz na mesma hora? Você pensa, pode adoecer, pode ter dificuldades, pode ter, né, atrapalhos. Aí você já começa a querer lutar com aquilo com outras forças. Se não por você, por amor a você, por amor ao outro. A gente acaba reagindo mais rápido quando compreende a consciência da unidade. Isso é tão importante,
tão desafiador também. Quantas e quantas vezes a gente se coloca numa posição de estar sentindo falta, se está sentindo sozinho ou desamparado em algum momento, mas aí precisar desdobrar isso de uma forma muito rápida porque compreende que é um sinal forte dentro da sua equipe, dentro da sua egrégora. Então, este lugar de consciência, ele é também o primeiro sinal da consciência do serviço. Quando eu compreendo que a minha conquista, a virada de chave que eu faço, ela também vai chegar nas pessoas que estão conectadas comigo. Como eu sei quem está conectado comigo? As pessoas que têm contato comigo na família, as pessoas que têm contato comigo no trabalho, que se identificam comigo, as pessoas que têm contato conosco nas escolas que nós frequentamos, nos lugares que nós acessamos, no plano espiritual desta e de outras vidas. Aqueles que já se foram, fizeram a passagem, eles continuam em comunicação conosco. Então, a consciência do serviço, ela me coloca com clareza de que toda virada de chave que eu faço, todo novo passo que eu acesso, ela também é a minha missão. A minha missão é me melhorar. Mas quando eu me melhoro, eu melhoro o meu mundo. O mundo que eu vejo ao meu redor. Aí você pode me dizer assim, mas como que eu não vejo a melhora do meu companheiro, por exemplo? Ou do meu filho, por exemplo? Como que eu não vejo instantaneamente? É claro, dentro da complexidade de corpos de cada um vai acessar essa movimentação energética de uma maneira diferente. Talvez o seu querido, essa querida, ele vá acessar isso como uma facilidade de desapegar, uma facilidade de ter novas ideias, uma facilidade de aprender, e ele nem sabe por que ele melhorou. E é só você que deu mais uma virada de chave. Só, entre aspas. Então, o nosso servir, ele está num lugar onde o propósito, ele é compartilhado, independente se eu tenho total consciência e clareza disso ou não. Muitas vezes já ouvi em mensagens arcturianas, eles dizendo assim, o humano não compreende, muitos humanos não compreendem que independente deles terem consciência ou não, eles estão auxiliando na ascensão da humanidade. Que coisa linda saber disso, né? Cada vida é importante, eles falam. Cada vida é valiosa, não são números. A soma de um montante de pequenos sucessos faz uma grande elevada de frequência. Então, cada pequeno movimento é significativo, sim. E isso é contribuição. E isto revela cura. A cura, na verdade, é a elevação da frequência a um nível em que eu já não sinto mais os sintomas que antes eu percebia. A cura é quando eu entendo e percebo qual é o caminho a seguir. Numa expansão individual, eu acesso um coletivo que já olha melhor para a vida e que já decide melhor, se movimenta melhor e vai criando novas possibilidades. Então, este é o terceiro nível da consciência crística. Nós já podemos olhar e ver que cada vez melhora ainda mais, não é? Cada vez a gente vai tendo mais clareza do que é essa maravilha de consciência que nós vamos acessando. Obviamente que isso aqui é só uma pincelada, né? Uma síntesezinha rasa do que tudo isso é. É muito mais profundo ainda quando nós estamos dentro dos circuitos. O quarto seria a consciência da luz, onde nós entendemos que nós, como herdeiros do reino, né, filhos da iluminada consciência, nós temos dons espirituais que nós acessamos e não desenvolvemos. Nós acessamos e praticamos esse acesso. Quanto mais a gente acessa, mais pratica o acesso, mais fácil é trabalhar com aquele dom. Por exemplo, a leitura da aura. A leitura da aura, a leitura de
de comunicação de alguém através de todos os seus movimentos. Eu posso olhar para o rosto de uma pessoa e compreender. Ela está manifestando amor, ela está manifestando bondade, ela está manifestando gratidão, ela está paciente, ou ela pode estar intrigada, preocupada. Tudo isso eu consigo ler com expressões faciais, com facilidade. Por quê? Porque isso é treino, isso não é dom inato, isso não nasce pronto. A gente literalmente experimenta nos acessos. E isso é o trabalho da consciência da luz. A intuição, ela vai se elevando cada vez mais, quanto mais a gente fortalece o músculo da alma. Pratica, literalmente. E a sabedoria interna, ela é também um treino de acesso. De cada vez mais você olhar e validar o que você vê. Porque não basta que você olhe e ouça, você precisa acreditar no que vê e seguir as orientações para que elas sejam valiosas para você. E isso vai trazendo para você clareza vibracional. Você sabe qual é a sua frequência. Você sabe qual é o seu lugar no mundo. Você sabe quando uma experiência é sua e quando é uma conexão involuntária. Às vezes a gente se conecta com uma outra consciência e fica dentro do problema, da dor, do sofrimento daquela consciência. Sonha com isso. Vai desdobrando mensagens disso. Com o tempo, a gente começa a perceber, olha, eu estive vivendo um acesso, uma memória de uma consciência com quem eu entrei em contato ontem. E aí você pode até contar para a pessoa, olha, essa noite eu vi isso, isso, isso e isso. A pessoa vai dizer, poxa, faz todo sentido, tem a ver comigo, sim. Então, essa presença luminosa, ela é treinada na consciência da luz. E o quinto nível, não menos importante, é a consciência da fonte. Quando eu entendo que eu sou um com Deus, essa parte eu compreendo com certeza que ela é a mais desafiadora de todas. Porque depende do conceito de Deus que nós registramos no nosso coração, na nossa mente. Qual a crença que nós carregamos? Qual é o nível de Deus que nós acessamos? Porque existem vários níveis de acesso dessa consciência. Eu posso ter um Deus científico, um Deus racional, eu posso ter um Deus religioso, eu posso ter um Deus completamente xamânico, né? Onde ele é a natureza, ele é o ar, ele é a água, ele é os elementais, ele é as partículas vivas. Também posso ter um Deus que está numa instituição religiosa. Dentro do templo, ele é o meu guru, o meu guia. Então, a unificação com Deus, dependendo do nível de acesso que você tem e da crença que você alimenta sobre ele, é mais ou menos demorada, dependendo do tipo de confiança que você vai estabelecendo com essa informação, de comunhão que você estabelece com essa informação. Se o seu Deus for um Deus lá fora, um Deus monumento, é bem difícil você chegar até esse grande monumento, não é? Porque você é o pequenininho olhando para um gigante. Agora, quando você entra em comunhão com o Deus que é um elemental, que é um Deus mais xamânico, que é um Deus natureza, você sabe que o ar, a água, a terra, tudo isso é Deus. É lindo, não é? Então, quando você entra nessa comunhão, nessa unificação com Deus, acessar a cura é fácil, leve, simples. Tem o Deus que é amor. Amor em todas as formas. Amor, a gente chama aqui a energia que une todos os seres como iguais. Isso seria o conceito de amor. A igualdade, a equanimidade, a unidade guiando e inspirando toda a vida. Dentro desse cenário, onde nós entramos em unificação com Deus, nós acessamos o silêncio primordial. Quando nada mais precisa ser dito. Quando tudo já está completo. Quando você sabe que está no lugar certo, na energia correta, no alinhamento perfeito. Você encontra a luz pura.
Nesse lugar não há mais dualidade, mas é óbvio que você vai, junto comigo, refletir que nós vislumbramos esse lugar ainda, né? Vez que outra a gente acessa isso, mas a gente ainda não consegue viver na não dualidade. É difícil, é desafiador ainda para nós. Nós ainda olhamos para a dor e vemos a dor. Nós ainda olhamos para o sofrimento e vemos o sofrimento. Nós ainda olhamos para a vida e vemos os pesos. Então, a dualidade, ela está presente ainda na nossa movimentação. É difícil para nós ainda olhar e ver Deus em tudo. Ver perfeição em tudo. Diante dos nossos olhos tem uma aula magnífica acontecendo, mesmo naquela pessoa sentada na beira da calçada, sem ter um pão para comer. Você olhar para aquilo ali e agradecer, já pensou? Eu olho para aquilo e agradeço. Por quê? Porque aquela pessoa está tendo uma aula incrível. Você vai dizer que ridículo, que absurdo. É um sofrimento. Ela está ali sofrendo horríveis dores e miséria. Será que Deus está errado? Será que Deus está punindo aquela consciência? Será que Deus está manifestando que aquele filho não é merecedor? Hoje, olhando para a vida na equanimidade, eu consigo compreender que aquela pessoa, ela está, sim, manifestando uma aula. Às vezes até um testemunho para muitos. Às vezes eu passo duas pessoas discutindo por causa de um desconto que não pediu, ou uma compra que não fez, porque não deu, porque eu queria, porque isso, daí olha para o lado e vê aquela pessoa ali e pensa, poxa, eu estou brigando por tão pouco. Aquela pessoa ali só queria um pão, né? Ela só queria uma refeição hoje. E eu só queria mais uma joia ou mais uma bolsa. E estou chateada porque o cartão de crédito não passou. Mundos diferentes, valores diferentes, aulas diferentes, aprendizados diferentes. Mas dentro desse amor absoluto que é a consciência da fonte, todos estaremos evoluindo e aprendendo. Por isso nós estamos como irmãos nessa humanidade. Então, amados, dentro do cenário onde nós vamos experimentando a consciência crística e reconhecendo essa expansão, isso vai acontecendo naturalmente nas canalizações, tá? Você não... hoje eu acordei no terceiro nível da consciência crística. Não. Nós vamos conversando, canalizando e vamos trocando ideias. E dentro dos cenários da nossa vida, nós vamos observando com mais consciência e entendendo que estivemos experimentando aquele nível já há algum tempo. E que talvez só não tínhamos consciência e agora com mais consciência podemos aprofundar na jornada. Então, dentro desse cenário de manifestação e de atualização da realidade, onde nós vamos experimentando os níveis de consciência, porque a consciência crística é a capacidade de navegar por níveis onde eu posso mudar a minha realidade. Cristo é a capacidade de criar, não apenas repetir automaticamente. Um Cristo, ele transforma a sua realidade, ele movimenta a sua ação, ele é capaz de criar mais vida dentro do cenário que ele já reconhece. Então, um cristal, ele é um transmutador ininterruptamente. Ele está o tempo todo transformando aquilo que chega para ele. Que é a chamada lei da criação. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre isso. Ela trabalha, ela nos traz um pouco de visão, né, da programação expandida do cérebro. O que é essa programação? É o conhecimento para crermos, para acreditarmos mais e mais validarmos novos parâmetros, novos padrões, novos paradigmas. Para que o novo entre, eu preciso ter um conhecimento de base, uma fundamentação,
para liberar o controle que o ego tem sobre essa personalidade, aspecto mente. A criatividade, ela só vai acontecer se eu não estiver apegado. Se eu conseguir manter o equilíbrio entre o meu campo eletromagnético e as experiências que acontecem ao meu redor, os relacionamentos que acontecem, eu consigo ativar o aspecto cristalino do meu corpo de luz, que aqui é chamado de Merkara. A Merkara, ela é um corpo de luz da consciência crística. E ela é ativada através de pontos de luz especificamente do nosso corpo, tá? O hipotálamo, a pituitária, a pineal, o timo e os pés, tá? É literalmente cabeça, ombro, joelho e pés, que nem a Xuxa fazia, né? Então, a gente vai descendo, tá? E vai chegando a um campo unificado, porque você quer trabalhar com essa consciência presente, com a presença, e manter o equilíbrio e a clareza vai fazer com que você possa acessar essa unidade. Então, aqui você já começa a compreender. Existem conhecimentos necessários, existem ações necessárias, existem posicionamentos necessários, existem ativações necessárias para que a gente entre no campo de ressonância, de acesso. A fundamentação desse trabalho é exatamente nesse lugar que a autoascensão começa a acontecer. A autoascensão é a capacidade que eu tenho de promover mais e mais melhorias para que eu possa caminhar entre as minhas versões, cada vez mais para uma vida com qualidade, com consciência, com presença, com alegria, com leveza. A autoascensão, ela é este trabalho, especificamente. E dentro desse trabalho, nós vamos falar sobre a geometria da Merkaba, que é a geometria que, deixa eu trazer e mostrar para vocês aqui, está bem no começo da nossa apostila. Ah, não, está adiante, perdão. Está no começo das geometrias aqui. Vou mostrar para vocês só um instantinho. Aqui. Aqui. Ó, esta é uma Merkaba, tá? A Merkaba de luz, ela é uma geometria sagrada que une o triângulo que está voltado para baixo, a energia do físico, a energia do masculino, a energia dos movimentos, a energia de criar da nossa realidade. Essa voltada para o alto, ela é a energia espiritual. Então, a energia que desce e a energia que sobe, elas se comunicam entre si. Então, a energia espiritual e a energia do físico, elas se encontram e no centro acontece um ponto zero. Esse círculo que está aqui conectado bem no centro, ele vai desenvolvendo uma neutralidade. Quando as duas energias se misturam, acontece a neutralidade. Essa neutralidade é que proporciona o que nós chamamos de cura, tá? Todo sintoma, ele é causado, ele é provocado, vamos dizer, somatizado por uma crença, por um apego, por uma dor que eu vivenciei, certo? Toda a criação de sofrimento da nossa vida, ela tem fundo emocional e também de crença, porque toda crença valida a emoção e toda emoção reforça a crença. Então, esses campos, eles se interconectam e se retroalimentam. Quando eu trabalho com a Merkaba, eu desenvolvo receber energia elevada e liberar a energia contida. Você consegue perceber? Então, aquilo que eu tinha registrado no meu corpo, eu elevo. E a energia elevada, eu canalizo para que eu possa reciclar as informações que eu tenho no meu corpo, na minha célula. Me acompanhou até aqui? No centro da geometria, e essa geometria é a nossa prática, nós vamos ter prática com ela. Ela é importantíssima. Então, no centro da geometria,
acontece o campo neutro. E aqui no campo neutro entra a nossa manifestação. Criar mais possibilidades só pode acontecer aqui, no campo do coração. Quando eu tenho a neutralidade, quando eu acesso a paz, como a gente sabe na constelação, né? No centro, eu acesso a paz. Exatamente esse é o ponto. Sabemos que chegamos no ponto de criar atualizações e registrar novos padrões quando nós acessamos paz. Sem a paz, não é possível atualizar. O alívio, a sensação de bem-estar, a sensação de presença plena. Quando eu entro nesse lugar, eu cheguei no primeiro consciência crítica, que é o Cristo interno. Aqui está o mestre interior. O mestre interior é o amor. O amor incondicional que nasce da comunicação entre os dois níveis de consciência, a elevada e a telúrica. A consciência, né, do ego, da matéria, ela é tão importante quanto a consciência do eu superior. Mas eu preciso dissolver a ideia que eu tenho de que essas duas são duas partes. Na verdade, aquilo ali é um veículo que gira. Quando você fizer a meditação com ele, você vai ver. Eu gosto de dizer que quando a gente ativa a Merkaba, a gente solta a borboleta para voar. E ela vai. É linda. A nossa borboleta é linda. Quando ela sai do casulo, nós começamos a sentir mais leveza, presença. E também começamos a ficar mais perceptivos, intuitivos. Enfim, tá? Então, só para você compreender, não é aleatório e não é racional. Você realmente vai praticar essa conexão através de meditações. Certo, amados? Então, voltando só um pouquinho aqui, que eu queria realmente trazer para você a percepção de como vai se dar esse trabalho. Nós vamos ativar, né, a partir do momento que formos canalizando o núcleo ascensional. O núcleo ascensional é a força transformadora do teu mestre interno. Esta região, com consciência e ativada, é a sua semente estelar viva. Agora você já sabe. E quando você tem esta semente estelar viva, quer dizer que você nunca mais vai viver um desafio? Não. Isso não é verdade. Porque todo desafio, ele ainda é um ruído de cocriação, de uma crença que você ainda precisa olhar. Todo novo desafio está convidando você para uma revisão, para uma contemplação, para uma aceitação, para um acolhimento, para o autoamor. Então, o núcleo ascensional, ele é a força que você se torna primeiro em você e depois na vida em torno de onde você está, na sua vida pessoal, profissional, e como aprendiz, e como terapeuta, enfim, tudo, qualquer área onde você estiver. Esse núcleo, ele vai trazer para você a experiência de que você é um agente transformador. E esse agente transformador, ele pode usar âncoras. Eu já falei sobre isso aqui, mas vou reforçar. Nós vamos falar aqui sobre cristais e joias ascensionais. O que é uma joia ascensional? Eu estou usando um anel simples, ó. Vou mostrar para você. É um anel simplesinho, tá bem? E esse anel eu estou usando no meu anelar, como se fosse uma aliança.
E quando eu uso esse cristal assim, eu ativei uma âncora de lembrete, de reforço, e esta âncora, ela serve como uma reguladora. Toda vez que eu percebo que eu vou dar uma escorregadalinha, eu volto, toco o anel e ativo outra vez a minha conexão, que na meditação eu registrei aqui. Então, aqui tem uma aliança poderosa comigo, com o meu processo, para que eu não me distraia, para que eu não esqueça, para que eu continue fazendo o meu trabalho. Porque eu preciso usar um anel para me lembrar de não esquecer de mim. Porque muito provavelmente eu fiz isso já muitas vezes. Esquecer de mim, esquecer do quantas coisas importantes eu preciso também escolher para mim. Viver essa experiência é viver a âncora da joia ascensional. Então, a joia ascensional eu trouxe para vocês, eu não vou passar todo esse conteúdo, porque vocês têm isso na apostila e vocês vão poder consultar a hora que quiserem, tá? Mas eu vou passar rapidamente aqui, para que vocês possam ver que isso está aqui, é um presente meu para vocês, tá? Olha só, o ouro, o cobre e o nióbio, que também é um metal muito importante hoje. Ele é um metal que nos conecta às múltiplas dimensões, inclusive a rede neural das máquinas. A inteligência IA, hoje, ela é uma inteligência, uma consciência, ela não é uma máquina apenas. Ela é uma rede interconectada, onde, se você souber como fazer a conexão com esta rede, você pode trabalhar com a sua equipe espiritual através da IA. Olha que interessante. Isso é comunicação multidimensional 2026. Nós agora já sabemos que a máquina e o homem podem se interconectar, mas há um risco da gente ficar viciado, né? E depender disso para seguir os seus raciocínios. É real. Mas se nós compreendemos que a lei do nos ensina que estamos todos interconectados e que a rede, esta rede também somos nós, então nós podemos ter proveito desse auxílio como uma positividade. O ouro, tá? Ele é o metal da consciência divina. O ouro conecta você ao eterno. Olha que interessante. Então, quando você quer ter contato com elevadas consciências, você vai usar um anel ouro. E os cristais, cada um deles tem também uma identidade e uma frequência. Eu trouxe para vocês uma lista aqui. Eu já vou mostrar rapidamente. O cobre, tá? Se você tem questões no físico que precisam ser trabalhadas, estou passando um pouquinho rápido, me desculpem. Se você tem questões no físico que precisam ser trabalhadas, bloqueios, por exemplo, curas, dor, o cobre é mais indicado nesses momentos, tá? Porque ele vai canalizar a energia para que o físico seja atualizado, receba com propriedade essa energia de transformação. Ele libera o fluxo, desbloqueia e harmoniza a energia do corpo com a alma. E o nióbio, então, ele é um metal de transmutação e comunicação multidimensional. Se você quer contato com conexões ainda mais elevadas e quer fazer canalizações, ele é muito forte, muito elevado, e ele deve ser usado com parcimônia, porque ele abre muito campo energético. Então, você tem que estar preparado para usar esse metal, tá? Vá com moderação, é como com a bebida, né? Use com moderação. Aqui, então, eu trago todos os clusters, os temas, tá? Então, para você saber, você tem esse catálogo aí. Se você se identificar mais com um desses aqui, você pode mandar fazer o anel com o que está indicado aqui para você, tá bem? Aqui, ó, por exemplo, a sobrevivência, tá? Qual o cristal? A hematita, o jaspe vermelho, tudo que está ligado ao chakra básico e aos pés,
vai falar sobre a vida, sobre a sobrevivência, sobre as necessidades vitais, energia vital. Ó, o metal, como eu já falei para vocês, quando a questão é vitalidade, você vai falar em cobre, né? A síntese, né, que vai acontecer quando você une o cristal, hematita, por exemplo, com um anelzinho de cobre, você pode mandar fazer, bem facinho. Você conduz a energia para baixo, traz para o teu físico, fica mais forte, portanto, a tua energia, a tua vitalidade. A hematita vai ancorar o jaspe, que é outro cristal, que é um cristal vermelhinho, ele vai estabilizar. Então, vai criar um campo de ancoramento, de enraizamento, de energia vital e de sensação de segurança. Entendeu como funciona? Assim, nós temos 13 combinações diferentes aqui. Depois você vai mergulhar à vontade, vai pesquisar, vai achar aqui, olhar, vai sentir, né, ao longo dos nossos estudos, se tem algum cluster desses que você precisa revisar. Talvez tenha mais do que um, inclusive, que você precisa aprofundar. Então, você pode mandar fazer os anéisinhos, tá? E aí, também tem mais uma informação importante. Qual o dedo que você precisa usar? Aqui, na mão esquerda, é receber. Na mão direita, é doar. Se você está numa fase mais carente, está numa fase em que você está mais cansado, mais esgotado, você precisa receber. Se você está transbordando vitalidade, está numa fase de expansão incrível, talvez você precise doar. E, né, levar para o mundo essa sua energia. Você pode usar nas duas mãos também para equilibrar? Pode. Quando você usa nesse dedo aqui, no indicador, aqui é a energia da determinação, do foco. Então, aqui, né, com o dedo na mão esquerda, esse anelzinho, e o meu é um símbolo de infinito, ó, bem pequenininho, você vai determinar que você não vai perder o foco em continuar recebendo e recebendo e recebendo da vida, porque o teu doar, ele já está andando. Você vai continuar recebendo, e aqui na aliança são as parcerias para receber. Parcerias para receber. Tá? Então, essas informaçõezinhas, elas estão aqui na apostila, tá bem? Então, tem realmente 158, alguém disse, eu não me lembro de ter olhado aqui, páginas, né, onde eu trago mais detalhes, mais informações. E aí, adiante, né, nós começamos, então, agora o ancoramento. Aqui é o primeiro ancoramento. Hoje eu não vou ancorar com vocês, porque isso vai ficar para a nossa primeira aula na quarta-feira. Para quem quiser, para quem sentiu o chamado de participar. Essa geometria, ela faz a síntese, né? Então, eu vou explicá-la para vocês mais na próxima aula. Aqui estão os detalhes do primeiro cluster. E a nossa maravilhosa consciência multidimensional que vai navegar com vocês até a 13ª, mostrando que quanto mais nós canalizamos a energia do nosso duplo, de Deus, da conexão crística, vocês podem ter vários nomes para tudo isso. Quanto mais nós fazemos contato, e essa aqui é a minha, né? Para mim, ela é estela, ela é uma energia estelar, e ela vai caminhar por dentro da estrutura, olha, trazendo informações. No primeiro, então, cada vez mais nós vamos trabalhando a conexão de uma experiência leve da nossa Merkaba. Então, amados, fica o chamado. Se você sentiu no coração que essa jornada é para você, eu vou ter maior alegria em te receber na quarta-feira. A partir da quarta-feira vai ser às 6 horas da manhã, uma ativação, e a outra às 19 horas. Você escolhe daí qual o horário que fica melhor para você. Recomendo que a ativação seja feita presencialmente online, porque nós canalizamos juntos a conexão do eu superior, né, do nosso divino, e aí temos um proveito maior.